A curiosidade e a dúvida abrem caminho ao conhecimento. Descubra os percursos da ciência e a forma como a tecnologia pode mudar a nossa vida. Cientificamente. Com Ana Paula Gomes. Estamos no Ano Internacional das Leguminosas e esta família de plantas, grande e diversificado conjunto de plantas de todos os tamanhos e feitios, está no centro das atenções de cientistas, nutricionistas, agricultores, consumidores. A relação dos povos com as leguminosas varia muito de país para país, de continente para continente, mas varia também ao longo do tempo e em relação a fatores como o poder de compra ou a configuração do território. Mas o que são, afinal, leguminosas? Fazemos a pergunta a José Lima Santos, professor do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Basicamente é uma família de plantas, pondo assim em termos muito simples, que tem, por um lado, o fruto é particular, é uma vagem, portanto tem sementes organizadas dentro de um invólucro que assume formas muito diferentes de planta para planta, mas que é quase sempre uma vagem, portanto tem no seu espaço interior um conjunto de sementes dispostas linearmente, até isto que as define como leguminosas, e por outro lado é uma das poucas famílias de plantas que desenvolveram esta associação com o rizóbio, com essa bactéria que fixa o azoto do ar. Portanto, a leguminosa, se quiser, morfologicamente é uma planta com vagem e a maior parte das leguminosas são plantas funcionalmente e ecologicamente desenvolveram esta capacidade que a maior parte das outras plantas não tem e, portanto, daí o seu ganho competitivo no mundo natural tem a ver com esta capacidade que existe também noutro tipo de plantas, não é? Mas que não é assim tão abundante como isso, não é? E, portanto, que foram usadas desde há muito tempo pelas pessoas, por causa da quantidade de proteína que têm, não é? Portanto, produzem também uma proteína mais equilibrada do que muitas outras plantas, portanto, têm molecularmente também essa característica, tem mais próxima da carne, é por isso que a gente come soja ou come feijão, etc., porque o tipo de proteína tem um equilíbrio de aminoácidos mais interessante do ponto de vista no fundo, a proteína animal é mais parecida connosco, os animais são mais parecidos connosco do que as plantas. Mas, se quiser, as plantas mais parecidas connosco são as leguminosas neste sentido e, por isso, vantagem é também uma característica desta família. Nós usámos-la desde tempos imemoriais, às vezes sem sabermos exatamente porquê. Esta ideia de que nós introduzimos leguminosas nas rotações vem de muito atrás, não é? Vem dos povos dos Andes, não é? E de outros povos na Europa, e vem também de outro tipo de aproveitamentos. Por exemplo, nós nos anos 40, 50, tínhamos rebanhos de cabras e ovelhas muito grandes que andavam a pastar o mato no monte, e o mato o que é? São leguminosas, carqueja, tojo, giesta, tudo isso são leguminosas, e traziam esse azoto para os nossos terrenos na forma de estrume. Portanto, as leguminosas estão aqui ligadas a nós de formas que nós dificilmente descobrimos, mas se olharmos para o passado, vamos ver que há uma história de dezenas de milhares de anos da ligação entre os homens e as leguminosas. Em Portugal, por exemplo, o consumo tem vindo a diminuir nas últimas décadas, mas a produção caiu ainda mais do que o consumo. E o país importa atualmente quase todo o feijão que consome. Este e muitos outros aspectos foram abordados na primeira conferência do Colégio F3, Food, Farming and Forestry, um dos colégios que a Universidade de Lisboa criou no ano passado para colocar várias escolas e diferentes saberes ao serviço de uma abordagem multidisciplinar de um mesmo tema. O colégio escolheu para tema da sua primeira conferência a produção e consumo de leguminosas, com o objetivo de trazer a debate o papel das leguminosas na saúde e nutrição, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. Olhemos com a ajuda de José Lima Santos e do trabalho dos estudantes que orienta os dois problemas complexos que nos trouxeram à atual situação em Portugal. O declínio da produção. E o declínio da produção dá-se essencialmente entre 1970 e 2000, portanto, ou seja, são 3 décadas, a década de 70, 80 e 90, em que a produção cai. Cai a ponto de nós, em 1970, termos um ligeiro excedente de produção face ao consumo e atualmente estamos a importar 94% do feijão que consumimos, não é? Portanto, passámos de uma situação em que éramos autossuficientes a uma situação em que temos que importar praticamente tudo. Esta quebra de produção tem essencialmente a ver com o declínio dos sistemas tradicionais de agricultura, em que o feijão, também o grão de bico e o feijão frade se integravam. Nos sistemas tradicionais de agricultura, estas leguminosas tinham uma função principal que era fornecer azoto às outras culturas. Portanto, elas entravam em rotação com outras culturas. No sul, no caso do trigo, era sobretudo o grão de bico,
que era feito antes da cultura do trigo, portanto na primavera, antes de semear o trigo no outono, e que durante o período em que o grão era feito, dava o grão e deixava no terreno resíduos com grandes quantidades de azoto. E este azoto vem da capacidade das leguminosas que elas têm de fixar azoto da atmosfera através de uma associação simbiótica que têm com uma bactéria, o Rhizobium. Portanto, esta associação permite à leguminosa trazer o azoto. O azoto é o elemento mais importante na atmosfera, mas é um elemento muito escasso no solo. E, portanto, é o elemento mais limitante para o crescimento das plantas. Portanto, em todos os ecossistemas naturais, as leguminosas fazem isto. Por exemplo, em África, a maior parte das árvores de muitas florestas e bosques são leguminosas, justamente porque há uma escassez tão grande de azoto e um potencial produtivo tão alto que revela essa escassez, digamos, muito limitante do azoto e, portanto, a maior parte das plantas conseguem competir, são leguminosas porque têm a capacidade de fixar esse azoto. No nosso caso, essa capacidade foi aproveitada pelos sistemas tradicionais de agricultura, sem as pessoas perceberem exatamente porquê, mas sabiam que um terreno que tinha levado uma leguminosa antes produzia muito mais trigo. No caso do trigo, basicamente era o grão de bico. No caso do milho, no norte, centro, litoral do país, havia uma associação tradicional da leguminosa, neste caso era o feijão, com o milho. O feijão era feito não em rotação, mas em consociação, portanto era feito ao mesmo tempo. O feijão usado era um feijão trepador, que utilizava o caule do milho para trepar, e que ao mesmo tempo ia dando azoto ao milho à medida que as raízes se iam decompondo e se ia libertando o azoto que tinha sido fixado nos meses anteriores. Esta associação do milho com o feijão é muito interessante porque vem dos Andes, portanto é trazida pelos portugueses nos descobrimentos e em vez de trazerem só o feijão ou só o milho, trouxeram o sistema cultural no seu conjunto. Portanto, ou seja, esta descoberta não foi feita pelos portugueses, foi feita pelos indígenas dos Andes, que até uma certa altitude praticamente só cultivavam milho com feijão. Acima dessa altitude cultivavam batata e nós também trouxemos a batata. Nós trouxemos estes dois sistemas produtivos e se formos ver nas montanhas do norte e centro do país, encontramos milho até uma certa altitude, batata acima e tradicionalmente o milho estava com o feijão. Portanto, isto foi ciência andina que nós importámos com os descobrimentos. O que é que se passa? Estes sistemas, por um lado, são muito importantes porque até uma determinada altura, mais concretamente a Segunda Guerra Mundial, não havia grande substituto para esta função que as leguminosas tinham e portanto, as leguminosas eram a única maneira de produzir trigo e produzir milho. E, claro, além de fornecerem proteína, que as pessoas tinham pouco, porque as pessoas não tinham tanto acesso à proteína animal como têm hoje, e, portanto, era uma coisa complementar. Portanto, era um fornecedor de azoto ao sistema produtivo, às outras culturas, e era um fornecedor de proteína a pessoas que ingeriam muito pouca proteína. Tinham uma dieta rica em energia, o milho e o trigo, mas tinham uma dieta pobre em proteína. O que é que se passa, digamos, desde os anos 50, 60? Basicamente, com a Segunda Guerra Mundial, surge a tecnologia industrial de fixação de azoto da atmosfera, que gasta grandes quantidades de energia fóssil, gás natural, mas consegue trazer o azoto da atmosfera tal como a bactéria, o Rhizobium, fazia nas raízes das leguminosas. E, portanto, nós conseguimos descobrir, de alguma forma, um processo que substitui a bactéria. Portanto, nós colocámos a bactéria no desemprego e pusemos as nossas fábricas a funcionar para fornecer quantidades muito grandes de azoto a um preço muito baixo. E esse preço muito baixo também tem a ver com o facto que a energia custou pouco, portanto foi barata durante este período, havia grande disponibilidade de energias fósseis, não havia o problema das alterações climáticas, portanto foi um período em que foi possível fornecer aos agricultores azoto industrial a um preço muito baixo, que permitiu ir aos sistemas tradicionais irem colocando a leguminosa fora e centrando-se nas culturas que produziam mais por hectare, num contexto do adubo o azoto ser fornecido pelo adubo. Basicamente, isto, juntamente com o facto de nos anos 60 e 70 há uma grande saída de pessoas por imigração, quer para o litoral do país, nas zonas industriais, quer para a Europa, no surto do desenvolvimento do pós-guerra, e essas pessoas todas que saem da agricultura deixam os sistemas tradicionais muito empobrecidos em mãos para trabalhar. Não é? Por exemplo, para cultivar feijão no meio do milho é necessário estar muita gente presente para colher primeiro o feijão, depois o milho, portanto tudo isto à mão. Não é? Portanto, ou seja, as duas grandes tendências que explicam esta história do declínio das leguminosas para grão é a saída de pessoas dos sistemas tradicionais de agricultura e a oferta de azoto industrial a um preço muito mais baixo, que levam ao colapso daquilo que tinha sido uma relação muito frutuosa entre as leguminosas e as outras culturas. Na perspectiva do consumo,
A história é um bocadinho diferente e tem a ver essencialmente com o facto das pessoas terem, no mesmo período, portanto nos anos 60, 70, 80, 90, o rendimento das pessoas aumentou. Por outro lado, descobriram-se formas de produzir produtos animais que tornavam a carne e o leite bastante mais baratos. Por exemplo, o frango, produzido em quantidades e em tecnologia industrial, sobretudo com rações importadas, no caso de Portugal, a carne de porco também, não é? E o leite, que oferecem proteína animal muito mais barata. E agora aqui, não é nos sistemas de produção, mas nos sistemas de consumo, as famílias passaram a optar por este tipo de proteína e, portanto, há uma substituição que leva a um declínio, embora o declínio no consumo seja muito mais ligeiro do que o declínio na produção. Este declínio põe outro tipo de problemas do da produção, enquanto que na produção os problemas têm essencialmente a ver com a utilização de adubo muito concentrado em azoto e que liberta o azoto de uma forma muito brusca, que as plantas normalmente não têm capacidade para absorver. Portanto, o azoto é muito solúvel e foge na água e vai causar problemas tremendos de poluição, sobretudo quando chega às zonas costeiras. Portanto, ele é dissolvido na água, vai para a água subterrânea, vai pelos rios e vai parar ao mar. E no mar provoca um problema ambiental muito conhecido, que é a eutrofização, que é, no fundo, a explosão de crescimento de algas, que depois, quando se decompõem, vão tirar o oxigênio da água e desencadeiam a morte de quantidades enormes de peixe e de outros seres vivos que precisam do oxigênio na água, não é? Portanto, isso conduz hoje em dia a ter percentagens muito importantes da orla costeira da maior parte dos continentes que estão praticamente mortas por causa disso. Portanto, é um problema à distância, um problema grave da utilização dos adubos azotados, uma vez que a leguminosa ia libertando o azoto à medida que a planta ia necessitando, de modo que perdia-se muito pouco azoto. Portanto, além de ser economicamente muito mais eficiente desse ponto de vista, era também ecologicamente muito mais limpo, na medida em que esse azoto não se perdia e não dava origem a este fenómeno. Na alimentação humana, os problemas são diferentes. No fundo, a substituição da leguminosa por carne vai trazer à boleia da proteína da carne, vem uma data de gordura animal que é muito indesejável do ponto de vista nutritivo, enquanto que a leguminosa conseguia fornecer essa proteína sem a gordura, ou com muito pouca gordura e gordura não saturada, e por outro lado trazia muita fibra, que também é muito bom na prevenção de uma série de outras doenças. José Lima Santos, a complexidade dos problemas exige respostas igualmente pensadas a vários níveis. No caso das leguminosas, é claro o papel que podem ter na saúde e nutrição humana e na sustentabilidade ambiental, mas é evidente também que em muitos países será difícil, por um lado, convencer os consumidores a comer menos carne, menos proteína animal, e, por outro, levar os agricultores a recuperar velhos sistemas culturais menos lesivos do ambiente. Há aqui informação que é preciso divulgar, por um lado aos consumidores, que no fundo os consumidores, se souberem melhor as consequências na saúde, podem tomar decisões dietéticas mais favoráveis para eles próprios. Portanto, eles aqui no fundo estão a agir no seu próprio interesse, desde que tenham a informação disponível. Além da informação, e nós sabemos que isto do consumo tem algum papel a informação, mas tem muito papel também as práticas culturais, as rotinas. Portanto, há muita coisa aqui no consumo que não vai lá só com informação. E, portanto, eu acho que aqui, além de informação, é preciso fazer propostas, por exemplo, culinárias ou de tipos de alimentos que entusiasmem as pessoas a consumir de novo leguminosas. Eu penso que a informação sobre a saúde não vai ser suficiente. É preciso perceber, por exemplo, como é que se introduzem leguminosas no pão para aumentar o conteúdo de proteína do pão. Pode-se ver como é que se introduzem farinhas de leguminosas em cima de determinados pratos que vão ao forno. Tem que haver aqui muita imaginação e propostas que tornem isto entusiasmante para as pessoas e não apenas uma questão de saúde. Comer é muito mais do que saúde e, portanto, mesmo na parte dietética, temos que pôr aqui a imaginação a funcionar. Isto é uma das coisas que nós fazemos também no colégio. Temos tido uma série de sessões em que falamos de leguminosas e depois damos a provar diferentes tipos de refeições com leguminosas altamente inovadoras para, digamos, fazer mexer, digamos, o bichinho do gosto nas pessoas, não é? Portanto, aqui há também um papel de desenvolvimento, imaginação, mesmo na parte alimentar das pessoas. Na parte agrícola, a questão é diferente, porque basicamente os agricultores utilizam menos leguminosas porque se tornou menos rentável utilizar as leguminosas porque o adubo se tornou mais barato. Ora, aqui o problema que existe é um problema de falha de mercado, ou seja, o mercado não está a dar os sinais todos certos, por exemplo, sobre os fenómenos de eutrofização que conduzem a prejuízos brutais, por exemplo, ao setor das pescas.
Portanto, ou seja, muito do declínio de peixes no Mar do Norte, por exemplo, tem a ver com pesca excessiva, mas também tem a ver com a eutrofização. Ambos os fenómenos têm um papel muito importante para explicar o colapso dos pesqueiros. Portanto, isso tem prejuízos económicos muito substanciais. E o agricultor, quando gera o seu sistema de produção, não está a ter em conta estes prejuízos, mesmo que o saiba, porque existe uma alternativa muito barata, que é o azoto, que vem do adubo, e que é muito barato face ao azoto que vem da leguminosa, que obrigaria a ter o terreno durante um ano com leguminosas para produzir uma cultura que depois lhe dá menos dinheiro do que se tiver lá um cereal que produz mais por hectare. Portanto, basicamente aqui o que é necessário é atuar ou fazer a utilização do adubo azotado pagar os custos ambientais que tem, ou, portanto, isto digamos usando o pau ou usando a cenoura, quer dizer, dando ao agricultor um benefício pelo facto de ter cultivado leguminosas para grão com vantagens ambientais. Portanto, ou seja, enquanto que não for transmitido este incentivo, ou negativo ou positivo, os agricultores tomarão suas decisões racionalmente, não são criticáveis por isto. Portanto, o problema não é um problema de falta de racionalidade dos agricultores, um problema é que os incentivos de mercado não estão a contar a história toda e, portanto, estão a forçar decisões que são racionais para os agricultores, mas não são racionais para a sociedade no seu conjunto. Portanto, há aqui alguma intervenção também fiscal que pode ser feita, ou orçamental, portanto taxas ou subsídios, e depois há também alterações de tecnologias que permitam, por exemplo, combinar as leguminosas com as outras culturas de forma a não ter o aumento de custos, por exemplo, em mão de obra, que tinham os sistemas tradicionais. Eu acho que a gente tem que voltar aos sistemas tradicionais, ver como é que eles funcionavam e perceber como é que, no novo contexto, podemos reinventar também a tecnologia, de modo a conseguir fazer o mesmo com custos mais baixos ou com produtividades mais elevadas. Portanto, há aqui uma agenda tecnológica, que há muita coisa que está a ser feita nesse domínio, e há uma agenda de políticas. Eu penso que na agenda de políticas o principal desafio é convencer todos, isto é a opinião pública, incluindo os agricultores, que estas intervenções do Estado são absolutamente essenciais e que isto tem que ser feito em vários países ao mesmo tempo. Porque a introdução de taxas ou subsídios parcialmente por um país, sobretudo taxas, o que vai causar, digamos, é um colapso do seu setor produtivo, e se essas taxas não existirem no país vizinho, portanto, se Portugal introduzisse estas taxas sem que Espanha ou França e outros introduzissem, o que nós íamos é perder, digamos, mercado em algumas culturas, e o que os espanhóis e os franceses iriam fazer com o mesmo dano ambiental, não é? Portanto, o dano ambiental não era eliminado e o negócio e o emprego em Portugal eram destruídos. Portanto, isto tem que ser feito, de facto, de uma forma combinada, que é um dos grandes desafios da maior parte dos problemas ambientais, incluindo as alterações climáticas, que é ou os vários países fazem ao mesmo tempo, ou isto é apenas uma deslocalização do dano para a Espanha, para a França ou para a China, sem vantagens ambientais e com custos para a economia do país. Este é um desafio que implica convencer as opiniões públicas, digamos, através dos vários países, de que estas medidas são essenciais para resolver problemas ambientais e têm que ser tomadas em simultâneo pelos vários países. As Nações Unidas decretaram 2016 como sendo o Ano Internacional das Leguminosas. A FAO tem promovido a investigação e comunicação sobre os benefícios e as potencialidades destas plantas, quer para consumo humano ou animal, quer como ferramentas importantes de sustentabilidade ambiental. E a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, colaborou também com a Universidade de Lisboa na realização desta primeira conferência do Colégio F3. Uma conferência que, ao longo de um dia, o dia 20 de outubro, tratou assuntos tão variados como as pastagens de leguminosas em Portugal, as inovações no setor agroalimentar, a biodiversidade das leguminosas lenhosas africanas ou as hortas urbanas. O Colégio, por seu turno, não quer limitar-se ao contorno do território nacional. Um dos grandes obstáculos que existe nesta agenda, e o Colégio está consciente, nós já falámos disso em vários dos nossos encontros passados, é que enquanto que produzir um adubo, produzir uma planta modificada geneticamente, produzir uma máquina, tem uma vantagem para quem investigou, que é poder vender qualquer coisa, o conhecimento dos ecossistemas tem pouco essa vantagem. Porque a partir do momento em que eu sei que para pôr os ecossistemas africanos a funcionar é preciso usar as plantas A, B e C leguminosas desta maneira, qualquer camponês pobre de um país africano pode usar este conhecimento. Basta que, mesmo que ele não saiba ler, basta que o técnico de apoio saiba ler o livro que saiu do conhecimento. E, portanto, muito deste conhecimento tem uma característica de bem público. Ele não é exclusivo, ao contrário da semente, da máquina, do adubo, do sistema de rega que se vende. Ou seja, quem investe, mesmo capitais privados que investem neste tipo de conhecimento que se vende,
é remunerado ao fim de uns anos, uma patente, etc. No conhecimento que tem este caráter não exclusivo, não é tão remunerado. Portanto, uma agenda muito importante é fazer perceber que o setor público, a investigação paga pelo Estado, devia sobretudo estudar este tipo de conhecimento e não apostar no mesmo tipo de inovações que o setor privado já está abundantemente a apostar. Ou seja, de certa forma é preciso que o investimento público em investigação agrícola e ecológica de base à agricultura seja muito focado neste novo conhecimento ecológico que nos vai permitir pôr os ecossistemas a funcionar no nosso interesse. Por um lado, porque isto é bom nos países desenvolvidos, reduz os problemas ambientais, e porque isto é muito bom para os países em desenvolvimento, porque permite desenvolverem-se sem terem que comprar esse tipo de equipamentos todos, não é? Portanto, há um preconceito contra isto, na medida em que, de certa forma, tecnologicamente, o que interessa é adubos, é máquinas, é química. Ainda temos isso, nós próprios investigadores, na cabeça, e há um preconceito, além deste preconceito cultural, há também um problema de incentivos. Porque se aquelas inovações que não precisam de incentivos é onde o Estado está a pôr o dinheiro, portanto, o Estado está a pôr o dinheiro, se calhar, no mesmo sítio em que haveria dinheiro privado para fazer. Devia pôr o dinheiro onde não há dinheiro privado para desenvolver esse tipo de conhecimentos. A agricultura intensiva e os sistemas tradicionais talvez não tenham de ser realidades paralelas. Produzir mais e melhor alimento é um objetivo para muitos no planeta, um objetivo que as leguminosas podem ajudar a alcançar com benefícios para a proteção do ambiente. A curiosidade e a dúvida abrem caminho ao conhecimento. Descubra os percursos da ciência e a forma como a tecnologia pode mudar a nossa vida. Cientificamente. Com Ana Paula Gomes.